Vamos começar falando exatamente aqui sobre campeonato carioca, né? O Vasco estreia no sábado, dia 11 de janeiro, né? O sábado que vem, contra o Nova Iguaçu, em São Januário. E a Ferdi detalhou ontem a tabela completa da Taça Guanabara. E eu vou passar aqui a lista dos jogos do Vasco, né? Já com data e horário para você ficar por dentro. O Vasco estreia, como eu disse, no sábado, dia 11 de janeiro, 4h30 contra o Nova Iguaçu. Depois vai enfrentar, na quinta-feira, dia 16 de janeiro, 9h30 da noite, o Bangu, em São Januário. No dia 19 de janeiro, domingo, 7 da noite, Boa Vista, lá no estádio Alci Rezende, em Bacaxá. No dia 23 de janeiro, uma quinta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Madureira, em São Januário. No dia 26 de janeiro, domingo, 4 da tarde, Vasco e Portuguesa, em São Januário. No dia 29 de janeiro, uma quarta-feira, 7 horas da noite, Maricá e Vasco da Gama, estádio ainda a definir. 1º de fevereiro, 4h30, né? Sábado, 4h30, Vasco da Gama e Volta Redonda, em São Januário. No dia 5 de fevereiro, quarta-feira, 9h30, Vasco da Gama e Fluminense, estádio a definir. No dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira, 8 horas da noite, teremos Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, também no estádio a definir. Teremos Flamengo e Vasco no dia 15 de fevereiro, sábado, 4h30 da tarde, no estádio do Maracanã. E a última rodada do Vasco é contra o Botafogo, no domingo, dia 23 de fevereiro, 4 da tarde, Vasco e Botafogo, estádio também a definir. Então essa é a tabela completa, né, dos jogos do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco que estreia contra o Nova Iguaçu, em São Januário, no sábado, dia 11 de janeiro. O Campeonato Carioca começando mais cedo aí nessa temporada. Bom, e vamos falar agora aqui sobre reforços, principalmente sobre zagueiro, né, que é a posição que o Vasco mais tem buscado nesse início aí de temporada, né? O Vasco que já fechou com o Lucas Freitas, do Juventude, está praticamente fechado com o Lucas Oliveira, que pertence ainda, né, ao Cruzeiro, e tem outros nomes aqui negociando, né? A gente começa falando sobre o zagueiro Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino. Informação da UOL. O Vasco tem conversas em andamento para tentar a contratação do zagueiro Pedro Henrique, ex-Atlético Paranaense e atualmente no Red Bull Bragantino. O Cruz Maltino procurou o Massa Bruta e o staff do atleta para apresentar as condições do negócio. Até o momento, não houve um avanço nas conversas. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos e foi confirmada pelo UOL. Pedro Henrique tem contrato com o Bragantino até 2026 e atuou como titular na campanha que salvou o time do interior paulista da queda para a Série B. Em 2023, o Vasco chegou a tentar a contratação do jogador, de 29 anos, mas a alta pedida do Atlético Paranaense na ocasião fez o Vasco recuar. Então o Vasco segue tentando a contratação do zagueiro do ex-Atlético Paranaense, né, o zagueiro Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino. O Vasco chegou a fazer uma proposta ao Red Bull oferecendo o Léo Pelé mais uma quantia em dinheiro, né? Mas a proposta foi recusada pelo Red Bull Bragantino. O Vasco agora tenta, né, de outra forma, a contratação do zagueiro Pedro Henrique. O Vasco que também está tentando o Maurício Lemos, né, zagueiro do Atlético Mineiro. Informação do Globoesporte.com. O zagueiro uruguaio foi alvo no meio do ano passado e voltou à pauta da diretoria vascaína em busca aí de um zagueiro, né? O Vasco sondou a situação de Maurício Lemos, que pertence ao Atlético Mineiro. O defensor foi alvo do Vasco no meio do ano passado, durante a janela de julho, e o negócio não foi concretizado. Ainda não há proposta pelo jogador, mas existem conversas com os representantes do atleta. No meio do ano, o Vasco fez proposta pelo atleta e tinha o desejo de contratá-lo por empréstimo. O Vasco, na ocasião, estava otimista, mas as conversas entre as partes esfriaram e o Vasco não recebeu um retorno, né, do zagueiro do Atlético Mineiro. Como o zagueiro perdeu espaço e não teve sequência no Galo, o Vasco investe na possibilidade do jogador ter o interesse em ir para um clube onde terá mais espaço ou até mesmo
rescindiu seu contrato com a equipe mineira, chegando sem custos, né, ao Vasco da Gama. O Galo sempre deu o aval e sempre deixou o Lemos livre para fechar com o Vasco. Em agosto, o Globo Esporte publicou que o zagueiro disse a pessoas do Atlético Mineiro que não havia se interessado pela proposta cruz-maltina. Então foi um jogador aí que, enfim, recusou o Vasco, né, na temporada passada, mas que o Vasco volta a tentar a contratação nesse momento, o zagueiro Maurício Lemos, uruguaio do Atlético Mineiro. Ainda falando sobre zagueiro, teve um que foi oferecido, informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos, o zagueiro Nathan Cardoso, que estava no Seattle dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco da Gama, zagueiro de 29 anos, tem 1,88 m e está livre no mercado. O jogador é base do Palmeiras e pela seleção brasileira ele tem passagens pelo Sub-20, né? Disputou um Sul-Americano Sub-20 pela seleção. A diretoria do Vasco está analisando a situação desse atleta que está livre no mercado e foi oferecido. Nathan Cardoso, que estava no futebol dos Estados Unidos. Quem também foi oferecido ao Vasco é Carlos de Pena, meia uruguaio, né? Que também é um jogador que chegou a negociar com o Vasco, né? Na temporada de 2022, acabou indo para o Internacional, estava no Bahia na última temporada e agora está livre, né? No mercado de transferências. O empresário do jogador ofereceu o atleta ao Vasco e a diretoria também analisa a situação de Carlos de Pena. Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre Souza. O volante Souza antecipou o retorno de suas férias e se reapresentou mais cedo para a pré-temporada do Vasco da Gama. O volante esteve no CT Moacir Barbosa no dia de ontem para começar a pré-temporada. O Souza que pode ser até utilizado como zagueiro nessa temporada de 2025. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!